oportunidade de estarmos aqui nessa noite, no último dia do Congresso. O Congresso tem edificado muito as nossas vidas, não somente a vida dos homens, mas da igreja. Entendemos que tudo que é a primeira vez é uma novidade. Até uma redundância, né? Primeira vez, novidade. Mas nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida tem que ter o primeiro passo. A gente, quando nasce, não nasce andando, nem engatinhando, muito menos rastejando. A gente já nasce chorando. E com o tempo a gente vai aprendendo a adquirir essas habilidades. E eu creio que a rede de homens da Primeira Igreja Batista em Augusto Vasconcelos, ela já está começando essa fase, né? Já engatinhamos, agora estamos começando a andar, né, Carlão? Carlão é lá dos primórdios, lá um dos fundadores. E eu queria agradecer a Deus também pela vida do Carlos, porque se o tema desse congresso é homens reparadores de brecha, é porque o Espírito Santo tocou no coração dele. E muito propício para o tempo de hoje. Então, vamos curvar nossas frontes, vamos estar orando. E assim que nós encerrarmos, Sidney, está mais calmo? Amém? Pai, te agradecemos por mais um dia na Tua presença. Mais um dia, ó Pai, em que o Senhor nos contempla, ó Pai, com a Sua misericórdia e graça. Te agradecemos porque, como igreja, estamos trabalhando em prol do crescimento do Seu reino. Sabemos que muitas vezes encontramos e encontraremos situações que a nós não será aprazível, mas que tenhamos em memória que o Senhor está conosco todos os dias. Porque nada é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. E se nessa noite estamos aqui, é porque o Senhor nos permitiu. Desde já eu entrego a vida do Sidney em Tuas mãos. Que o Senhor esteja usando ele, Pai, na condução desse culto. De igual forma, Pai, eu também coloco a vida do pastor Caio. Que o Espírito Santo, que já ministrou ao coração dele a mensagem dessa noite, ele seja intérprete, ó Pai, do Espírito Santo aqui nesta noite. No mais, toma, Pai, toda a liderança, Pai, da rede de homens em Tuas mãos. Toma a liderança, Pai, dessa igreja em Tuas mãos. Sem Ti nada poderíamos fazer. Sem Ti não há razão para isso tudo aqui está acontecendo. Por isso eu te peço, Pai, tenha primazia no nosso meio. Porque Teu é o reino, Tua é a glória, para todo sempre. Amém, graças te damos. Sidney? Perdão. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje é chegado, né, o terceiro dia desse congresso. Como o pastor Anderson já tem falado, dias que o Senhor tem palestrado no nosso coração, dias que o Senhor tem revelado, né? E hoje não será diferente, amém? Peço que a igreja abra a sua Bíblia no tema proposto, amém? Em Isaías 58, verso 12, vamos estar lendo, acho que está aqui, isso, glória a Deus. Peço que a igreja toda, vamos estar lendo junto, numa só voz e alegres, vamos estar, 1, 2, 3.
você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Para ensaio ficou ótimo, né? Então vamos mais, como o pastor fala, mais aleluiado. Vamos lá então? Então vamos lá. 1, 2, 3. O seu povo reconstruirá as pedras ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Aleluia. Que você hoje possa entender que você tem um chamado. E esse é o chamado de Deus para todos nós. Ministério de louvor, com 3 louvores. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé nessa noite? Voltamos com a mais de fé, e nada pode impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Os reinos não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se enquanto adoramos, enquanto adoramos. diga que Ele é vitorioso, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, seu trono acima está, teu nome vitorioso, vitorioso é, na tempestade teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como trovão, como trovão, impetuoso
ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, vitorioso, vitorioso és. Teu nome, os reinos em vão, teu trono acima. Teu nome, como trovão, como trovão, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és. Santo para sempre. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação exaltado, santo, santo pra sempre. Os que em ti se foram, os que em ti se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás.
teu nome, teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Diga teu nome, teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, os tronos e domínios, governos e poderes. É sobre todos, e os anjos cantam. Santo pra sempre. E o teu povo canta. Santo, Sim, é o Rei dos Reis. Tu sempre serás Santo, santo. pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás Santo, santo. pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás santo, santo. Santo, santo é poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é poderoso, digno, 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 digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém. Aleluia. Acho que você consegue cantar. Poderoso é o Senhor. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor, nosso Deus. Diga aleluia, bastante força. Aleluia. Santo, santo, santo é poderoso, digno, digno é, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.
poderoso, digno de louvor, 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 digno é o Cordeiro. Amém. Tu és santo, tu és santo, tu és o único digno de ser adorado. Tu és santo, assim como os 24 anciões declaram: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, 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 é poderoso, digno de louvor, digno é o Cordeiro. Tu és santo, santo, é Tu és santo, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, louve a Ele. Há louvores que dá vontade de a gente ficar ouvindo constantemente. Há momentos que a gente sente a presença de Deus na adoração, que a gente quebranta o nosso coração. E esse louvor é um louvor que marcou a minha vida. Esse louvor, todas as vezes que eu ouvi esse louvor, eu vou lembrar da casa de julgamento. Porque na casa de julgamento, na cena do céu, foi esse louvor que foi entoado. E quando esse louvor era entoado, eu via vidas sendo quebrantadas. Pessoas que estavam afastadas, que não tinham mais a sensibilidade do Espírito Santo, pessoas ao ouvir esse louvor, quebrantava-se o coração. E esse louvor mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a maneira de eu enxergar o Evangelho. Esse louvor mudou a maneira de eu enxergar aquilo que o Senhor Deus tem colocado na minha vida. E que seja assim na sua vida, meu irmão. Porque o Senhor, Ele é santo. Ele é santo não somente hoje, não somente nesse momento. Ele é santo ontem, Ele é santo hoje. Aleluia. E Ele será santo eternamente. Aleluia. É chegado o momento ofertório. Chamar o pastor Daniel. Aleluia. E a igreja, essa mesma ligação, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Paz, igreja. Amém. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Malaquias 3:10. Pode sentar, daqui a pouco você vai ficar em pé de novo para cantar. Traga um dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Põe-me à prova disso, diz o Senhor dos Exércitos. E veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esse é um momento totalmente da igreja. Alguém hoje nos visita? Vocês não fazem não. Vocês estão aí. Pastor, primeira vez que vem aqui, pastor? Não, mas já é da casa já. Já faz parte da casa. Já tem muito tempo trabalhando junto já no Radical, então já é de casa. Estenda as suas mãos para cá, querido. Para esse momento nós pedimos que o Senhor venha sobre a vida do teu filho. E que nesse momento o Pai não venha ser ele a falar, Senhor, mas sim o teu Santo Espírito, Senhor, aos nossos corações.
Assim que, Pai, como já foi dita a mensagem, que o Senhor já ministrou o coração dele. Ó Pai, que venha ser como flecha do Senhor para os nossos, Pai, nesse momento. Ó Deus, em nome de Deus, que venha, Senhor, diminuir, Senhor, a todo momento, para que o Senhor venha se crescer na vida dele, Deus. E que a vida dele esteja do Senhor sobre o altar e pautada, Senhor, no altar, para que ele possa ser boca, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, graças e paz, amém? Feliz por estar aqui, né? Tenho amigos aqui, desde já quero agradecer os pastores, pastor Roberto, pastor Anderson, meu amigo, pastor Daniel, obrigado. Eu me chamo Caio, estou pastoreando aqui em Palmares, do ladinho, cheguei rapidinho, graças a Deus, 25 minutos, está ali aqui. Prometo que eu não vou enfadar o teu coração, mas vou falar aquilo que o Senhor planejou. Amém? Estou um pouco rouco. Todo mundo aqui é radical ou não? Ainda não. Tem algumas pessoas ainda, né? Quem é radical sabe que lá a gente glorifica muito, por isso que eu estou rouco. Né? Lá eu glorifico muito, então a voz vai embora. Então eu estou mais rouco do que o normal. Na verdade, eu já tenho a voz rouca. E quando eu volto do radical, é mais rouco ainda. Mas, creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra no tema dessa noite. Isaías, capítulo 58, versículo 12. Vai botar aqui? Aí, que a minha versão é um pouco diferente, aí aqui a gente consegue ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. Que o Senhor possa nos abençoar com essa mensagem. Qual é o tema dessa noite? Você pode falar para mim o tema dessa noite? Homens reparadores de brechas. Eu achei o tema bem forte. É um tema forte, é um tema bem sugestivo, né? Reparar brecha. Só que para a gente entender o que é reparar brechas, ou antes da gente entender o porquê que Deus usa o profeta para falar sobre reparar brechas e sobre tapar os muros, fazer com que a cidade vire moradia ou habitação, a gente precisa entender um pouco do contexto do que está sendo falado nesse capítulo, nesse livro, na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque você se depara com um profeta messiânico, Isaías, que é o profeta que vai falar muito acerca de Jesus. Ele vai falar muitas coisas, ele vai pregar para um povo que estava vivendo uma crise política, crise cultural, crise econômica. Naquele momento estava ruim para Israel, principalmente crise espiritual, porque Israel estava há vários tempos tentando se afastar de Deus e Deus querendo se relacionar com Israel. Israel, você sabe que é um povo escolhido de Deus, e Deus usa homens para se relacionarem com Israel. Só que o problema é que quanto mais Deus tentava se relacionar com o homem, mais o homem se distanciava de Deus. Mas não porque Deus não queria que esse relacionamento se chegasse mais, mas ele queria, mas o homem que tinha culpa nesse problema desse relacionamento. Porque o homem, a cada dia, ele precisava de uma estátua para ele cultuar. Haja vista que Moisés está em cima do monte, recebendo ali o decálogo, né? Recebendo os 10 mandamentos, e quando ele desce, o povo está adorando um bezerro de ouro. O povo estava querendo um Deus palpável. O povo estava querendo um Deus que tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não via, tinha ouvidos, mas não ouvia. O povo queria alguém para adorar.
Só que o nosso Deus, nós sabemos que Ele não precisa de uma forma para se manifestar. Nós sabemos que Ele tem mão e apalpa, Ele tem boca e fala, Ele tem ouvido e ouve, Ele tem olho e enxerga, Ele está atento àquilo que você pede. O problema é que o homem não entende isso. A palavra de Deus vai dizer lá Abraão, quando Deus vai fazer o pacto das metades com Abraão, isso não está no meu esboço, mas eu estou falando aquilo que Deus está mandando dizer, está direcionando. Quando Deus vai fazer o pacto das metades com Abraão, Ele chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo. Eu quero que você traga alguns animais, e esses animais você vai partir eles ao meio. Vai colocar metade dos animais para um lado, metade para o outro. E nesse momento eu vou passar e você também. Por quê? Porque os reis naquela época, eles faziam um pacto, botavam a metade da tropa de um lado, a metade da tropa do outro, e os reis passavam nesse corredor, um de frente para o outro, e um falava para o outro, fazia promessas de que um ia zelar pela vida do outro. Um ia guardar o outro. Os reis passavam e falavam assim: ó, eu prometo guardar a sua vida, eu prometo proteger a sua vida. E se um de nós dois falharmos, esse que falhar vai ser morto. Esse era o pacto. Deus fala para Abraão: olha só, nós vamos passar. E quando nós passarmos, quem falhar nesse pacto, vai acontecer com ele o que acontece com esses animais. Você partiu eles ao meio. Só que quando Deus vai passar, um sono profundo cai em Abraão. E quando esse sono passa, a palavra vai dizer que Abraão olha, e quando ele olha, ele vê um fogo e um fogareiro no meio daquele corredor. É Deus dizendo para ele assim: Abraão, eu sei que você vai falhar, eu sei que você vai errar, porque você veio de uma linhagem idólatra. Por mais que você não seja idólatra, por mais que você não vai idolatrar, mas em algum momento você vai falhar, porque você é homem. Mas Abraão, não se preocupa, que eu vou passar por esse caminho, e lá na frente, Abraão, vai vir um que vai morrer pelo seu pecado. Vai vir um morrendo como inocente por um pecado que você vai cometer. Eu sei que você vai falhar, mas só que eu sou maior, eu vou te proteger, eu vou fazer. Então Deus está a todo momento tentando se relacionar com o homem. Só que o homem tem que entender o seguinte, que nós precisamos largar ou abrir mão de todas as mazelas que nós tínhamos antes para viver a santidade que Deus tem para nós. A palavra de Deus é clara, fala: vem como você estiver. Mas a gente não pode permanecer da mesma forma. A chegada é de qualquer jeito, mas permanecer é diferente. Você lembra de Moisés? Moisés, quando ele chega diante da sarça, ele está olhando assim, ó, e a sarça está pegando fogo. A sarça está lá, ó. Isso era normal. O normal era a sarça pegar e não apagar, não se consumir. Não consumir o mato, não consumir o arbusto. Então ele olha e fala: alguma coisa está diferente ali. Eu vou chegar lá. E ele chega. Só que quando ele chega diante da sarça, ele chega de qualquer maneira. A primeira coisa que ele ouve é: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Moisés, até aqui você chegou, mas essas sandálias que vagaram aí por fora, vagaram aí no mundo, talvez passaram lá pelo Egito, não tem que ficar aqui no mesmo ambiente em que a santidade do Senhor opera. Ou seja, se você quer entrar, você precisa querer ser transformado. Se você quer chegar, você precisa querer. A chamada foi feita, mas tirar as sandálias dos pés, sou eu quem tiro. Moisés foi lá e tirou a sandália dos pés. E entrou, porque ele acreditou. E com Isaías não foi diferente. Isaías entende, ele chega, ele sabe que Deus chamou ele. Ele sabe que o Senhor fez um chamado na vida dele. Então ele começa
olhando, e de repente ele começa a ver, ter uma visão maravilhosa, que até os louvores aqui que foram cantados, todos eles falavam da santidade de Deus. Ele tem uma visão que ele está, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu séquito, do seu manto, cobria aquele lugar, e serafins estavam naquele lugar ali. Nele tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam, e uns declaravam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ele é santo. Isaías tem essa visão. A primeira coisa que ele entende é: eu não sou digno de estar aqui, porque se os anjos estão voando, e eles cobrem os rostos e cobrem os pés, eu não sou digno de estar aqui. Alguma coisa eles cobrem em sinal de reverência. Os pés, eles sabem que eles não podem caminhar por qualquer lugar, mas eles sabem que o Senhor é santo. Ele sabe que o Senhor é santo. E ele sabe que o Senhor é santo. Então ele entende que ele tem que se achegar até ali, mas ele não pode permanecer da mesma forma. Talvez ele tenha estudado e tenha escutado, através da tradição oral, escutado falar de Moisés. Então talvez ele tenha visto assim: olha só, se Moisés entendeu que ele não podia chegar de qualquer maneira diante da sarça, eu também não vou chegar de qualquer maneira. Senhor, ai de mim, que sou pecador. Eu sou um rapaz com lábios impuros. Eu preciso de ajuda. Preciso de alguma coisa. O Senhor vai lá e faz a obra na vida dele. Vou correr, não vou falar desse início, é só para a gente entender um pouco. O Senhor faz a obra na vida dele. E ele continua engrandecendo e louvando o nome do Senhor. Por quê? Porque uma vez que a gente encontra com o santo dos santos, com o Senhor que é santo, a nossa vida já não permanece mais da mesma forma. Você pode ler a Bíblia de capa a capa. Você vai ver que quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ela não permanece mais do mesmo jeito. Alguma coisa diferente tem que acontecer. Alguma coisa diferente aquela pessoa precisa viver. Eu lembro que quando a Arca da Aliança ela é tomada pelos filisteus e é colocada junto a Dagon, na casa de Dagon, que era o deus dos filisteus, a palavra de Deus vai dizer que Dagon, a estátua de Dagon, estava diante da Arca da Aliança. Eles botaram eles de frente. Por quê? Porque os filisteus acreditavam que a arca ia dar vitória para eles. Os filisteus acreditavam que se eles tomassem a arca do povo de Israel, aquela arca ia dar vitória para eles. Só que eles não entenderam o seguinte: a presença não se rouba. A presença não se rouba. A presença se conquista com intimidade. Eu preciso ter intimidade para acessar a presença que o Senhor derramou sobre a minha vida. Aí eles eles roubam a presença. Aí quando eles colocam na casa da estátua, eles chegam na primeira noite, a Bíblia vai dizer que a estátua de Dagon está caída, com o rosto em terra, diante da Arca da Aliança. Primeira coisa que eu entendo, que pode ser o inimigo que for para tentar se levantar. Quando a glória do Senhor está naquele lugar, ele tem que se prostrar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: abra a porta da tua casa e deixa a glória de Deus entrar, porque se o inimigo se levantar, ele vai ter que se prostrar. Só que eles tornam a levantar aquela estátua. Aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que na segunda noite, quando eles voltam, a estátua de Dagon estava toda despedaçada. Só que tem um detalhe: se está na Bíblia, eu acredito. A Bíblia fala que a cabeça de Dagon e as mãos de Dagon estavam sobre o limiar da porta, sobre a soleira da porta. Aí sabe o que eu entendo? A Bíblia não dá ponto sem nó.
eu entendo que o inimigo tentou resistir. Mas a glória de Deus estava tão forte naquele lugar que ele tentou até fugir. Mas só que ele foi destruído. Sabe por quê? Porque ambiente que a glória de Deus está, o inimigo nenhum permanece. Isaías sabia disso. Então ele entende que a glória de Deus que habita nele agora é uma glória que vai conduzi-lo. Ele vai falar de Jesus, vai pregar para um povo perdido, um povo que estava no meio de uma crise, principalmente crise cultural, querendo adorar outros deuses. Então ele começa a falar de um Messias que vem, ele começa a falar de esperança para um povo desesperançoso. Era um povo que não tinha esperança, era um povo que não acreditava muito naquilo que vinha de Deus. Mas se você fizesse uma estátua, eles iam acreditar. Era um povo perdido. Só que ele está pregando para esse povo. Ele está falando acerca de alguém. Ele está falando acerca de algo que vai acontecer. Aí ele começa a chegar aqui no versículo em que a gente chegou. Ele vai lá e fala, olha lá, ó, o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Aí eu começo a entender uma coisa. Restaurará os alicerces antigos. Ele não está falando de uma nova construção, mas ele está falando de uma restauração. Por quê? Porque às vezes precisa alguém se levantar para a restauração acontecer. E ele estava se colocando de pé para que isso pudesse acontecer e mais, profetizando isso para nós hoje. Porque eu vejo Isaías com aquela profecia de dupla referência. Era uma profecia que viria o Messias, mas é uma profecia que se aplica a nós. Aí ele está dizendo o seguinte, olha só, nós precisamos, o teu povo, mas só que antes disso, dele chegar ali, ele começa a falar para um povo, se você ver os capítulos anteriores, você vai ver que ele vai falar para esse povo, porque esse povo está começando a querer jejuar para Deus. Eles estão começando a querer chamar a atenção de Deus. Só que eles estão chamando da forma errada. O problema não é chamar a atenção de Deus. O problema é como você chama. Eles estão tentando chamar a atenção de Deus da forma errada. Porque eles estão fazendo jejum. Só que eles estão fazendo jejum, estão jejuando, trazendo para a nossa linguagem, querendo barganhar com Deus. Porque eles começam a reclamar, eles fazem jejum e começam a reclamar, Deus, nós estamos fazendo jejum, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo, estamos buscando, estamos orando, estamos fazendo. E o Senhor não está falando, o Senhor não está respondendo. Aí o profeta é usado para falar assim para eles, olha só, não adianta fazer jejum, se quando um pequenino vai na sua casa e pede ajuda, você se nega a fazer. Não adianta fazer jejum, se quando o faminto está passando lá na frente, precisando de um pão, te pede, você tem, e você não dá. Sabe o que Deus está falando para ele? Não adianta você querer mostrar para o pastor o que você está fazendo, se quando chega no teu secreto, você faz coisa que não agrada a Deus. Não adianta você querer aparecer, subir num púlpito, subir numa plataforma, se no teu secreto, onde você tem que estar de joelho dobrado, se despindo para o Senhor, falando, Senhor, eu sou errado, Senhor, as minhas mazelas estão aqui, não adianta. Porque se você faz na frente das pessoas, no teu secreto você tem que fazer também. Se você adora na frente das pessoas, você tem que adorar no secreto também. Se você busca na frente das pessoas, você tem que buscar no secreto também. O teu secreto é o lugar da sua intimidade. É ali que Deus está te forjando e te dando ferramentas para que você possa se levantar e começar uma reconstrução, uma restauração e uma reparação de brechas. Só repara a brecha quem tem intimidade com o Senhor. E a intimidade é forjada aonde? Quando você está no secreto. O secreto te leva à intimidade. Isaías está pregando para esse povo. Está falando isso para eles. Aí ele fala lá, ó, o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Quando eu estava lendo esse texto, pensando nesse texto, eu comecei a imaginar, eu falei, Senhor, você vê que é algo antigo.
é algo que vem de geração em geração. É um problema que precisa ter um fim ali. Uma vez já foi legal, mas depois daquele tempo já não foi mais. Só que precisa ter um fim. Alguém precisa se levantar para dar fim naquilo que o inimigo tem colocado. O problema da nossa geração é que ninguém quer se levantar para fazer. Mas quando um se levanta, um montão joga pedra para tentar derrubar. O problema da nossa geração é que tem pessoas que querem até fazer, só que outras pessoas tentam abafar tanto que essa pessoa acaba se desanimando. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, não olha para as pessoas, olha para Deus, sabe por quê? Porque o Senhor te chamou para restaurar, o Senhor te chamou para fazer, e se Ele te chamou para fazer, Ele vai te garantir. O que você precisa é se colocar de pé, na posição, e esperar, porque Ele vai fazer. Ele chamou um povo. Isaías está falando isso. Com as minhas palavras, sabe o que Isaías está falando? Ele está falando assim, olha só. Se na tua família, até hoje, casamentos deram errado, divórcios aconteceram, e a tua família ficou marcada por isso. As pessoas olham para a tua família e falam assim, olha lá, aquele fulano ali casou, mas daqui a pouco separa, porque naquela família ali, ninguém dá certo. Aí sabe o que Isaías está falando? Está falando assim, olha só, esquece isso. Você foi levantado para fazer a reparação dessas brechas. É você que vai fazer. Se até aqui aconteceu isso, a partir de você não vai acontecer mais. Sabe por quê? Porque o Senhor te chamou para fazer a restauração desse muro. A partir da sua geração, outras gerações vão ser abençoadas. E quando eu falo isso, é porque você vai ser exemplo para outras gerações. As pessoas vão olhar para você e vão começar a enxergar e entender que você foi chamado para fazer coisas que outras pessoas deixaram passar. É isso que ele está falando ali. Você será chamado reparador de muros, rachados, restaurador de ruas e moradias. Ele está falando que através da sua vida, habitações serão construídas. Ele está falando que através da sua vida, pessoas se chegarão até você, às vezes, para te pedir ajuda. Pessoas que olharam para você e não viam nada. Pessoas que desacreditaram de você vão olhar e vão ver, ali vai um servo do Senhor, ali vai um reparador de muros, ali vai uma pessoa que eu vou atrás, porque quando chegar lá na frente, eu também vou ser abençoado. Minha avó já dizia, minha avó não, um bispo da igreja que eu era, eu fui muito tempo pastor da igreja Nova Vida, e lá o bispo falava, ande com os bons, que você será bom. Ele falava isso para mim, falava para todo mundo lá. E eu peguei aquela palavra, eu falei, verdade, se eu andar com os bons, eu vou ser bom, sabe por quê? Porque eu tenho a certeza de quem está comigo quer o melhor para a vida dele. E se ele quer o melhor para a vida dele, entende que o melhor para a vida dele é diante da presença do Senhor, eu também vou ser abençoado. Os meus filhos serão abençoados. Sabe por quê? Porque eu dou exemplo para eles dentro de casa. Eu sou restaurador de muros. Eu cheguei até aqui, eu vou reparar as brechas. Eu tenho que chegar, uma vez eu cheguei para minha filha e batemos um papo. Minha filha tem 15 anos, meu filho mais velho tem 19. Eu parei, falando com ele, com ela. Aí falei assim, filha, aquela fase de pré-adolescente, né, que começa a gostar de um aqui, gostar de outro ali. Aí, pai, estou gostando de fulano da igreja e tal. Aí eu falava para ela assim, filha, não tem problema você gostar. Só lembra que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Só fala para ele isso. Entendeu? Só fala para ele isso. Quando for, a gente conversa. Aí eu falei para ela assim, quando ela veio, sentei com ela e falei assim, filha, olha para mim. Eu respeito sua mãe? Ela falou, sim, pai. Você já me viu batendo na sua mãe? Ela, não, pai. Você já me viu faltando com respeito com ela? Não, pai. Você já me viu traindo a sua mãe? Não, pai. Você já me viu fazendo isso, fazendo aquilo? Dei vários exemplos para ela dentro de casa. Ela falou, não, pai. Eu falei, eu estudei? Ela falou, estudou, pai. Eu falei, a vida é fácil? Ela, não.
Difícil. Falei, mesmo eu estudando, a vida é difícil, né? Ela, sim. Eu falei assim, filha, quando você for se apaixonar ou for selecionar alguém para você namorar e casar, eu sou a sua primeira referência. Não tem jeito. Eu sou a sua primeira referência. Você tem que olhar para mim e ver se eu sou um bom marido e um bom pai. Você precisa buscar um bom marido e um bom pai. Falei para ela. Mas por que eu falei isso? Porque eu entendo que eu sou reparador de brechas. Eu entendo que os meus filhos só não vão me seguir se eles não quiserem. Mas o exemplo eu estou dando. O exemplo eu estou dando dentro de casa. Porque eu entendi como Isaías entendeu. Eu entendi que se tivesse algum problema chegando na minha casa, chegando em mim, chegando na minha família, até aqui eu tenho que parar ele. Porque a partir daqui, alguma coisa diferente vai acontecer. Por quê? Porque eu entendo que a santidade do Senhor me leva a reparar as brechas que um dia foram abertas. Me leva a reparar muros que um dia aconteceram lá atrás. Meus pais não foram criados no Evangelho. Depois eles foram para o Evangelho. Meu pai hoje é pastor. Eu não fui criado no Evangelho. Depois eu fui para o Evangelho. Só que eu cresci, assim, adolescência, juventude, adolescência ali mais ou menos, vendo a minha mãe e meu pai de obra, de Deus. A vida deles mudou do mundo do pagode, que meu pai tocava pagode, para a igreja, para quando eles se converteram, a vida deles mudou assim absurdamente. Tanto em casa, quanto na rua, quanto uma vida de testemunho. Então eu entendi que eu precisava ir por aquele caminho. Eu precisava caminhar pelo mesmo caminho que eles estavam caminhando, e foi isso que eu fiz. Comecei a caminhar, errei, acertei, até entender que quando eu chamo o Senhor para dentro da minha casa, a santidade e a majestade do Senhor para dentro da minha casa, não importa, o inimigo pode se levantar, mas a brecha vai ser restaurada. Ele não vai encontrar espaço para entrar. Não vai mais. Eu entendi isso. E a partir desse momento, eu comecei a restaurar os muros da minha casa. Comecei a restaurar as brechas. Comecei a fazer com que as coisas acontecessem na minha vida e na minha casa. Só que eu tenho que entender que eu preciso, para viver isso, sair de um lado e ir para o outro. Ah, pastor, o senhor está dizendo o quê? Que eu preciso sair do mundo porque eu estou na igreja? Não. Às vezes nós estamos dentro da igreja. Às vezes nós estamos cumprindo todos os protocolos. Vindo para a igreja todos os cultos, escola bíblica, estudos, grupos. Mas o Espírito Santo de Deus ainda não conseguiu entrar. Às vezes eu estou fazendo tudo, mas o Espírito Santo de Deus ainda não teve permissão da minha parte para entrar. Olha isso. Você já viu isso? Eu vi uma história uma vez de um rapaz que ele estava numa igreja, a igreja era pequenininha, não tinha ninguém. E quando a igreja e ele era um senhor, um casal de senhores. Não tinha ninguém na igreja. E a igreja ele chegava e orava. Ficava meia hora orando. Aí o pastor chegava, ele estava orando. Quando começava o culto, ele começava a adorar, ficava em pé e adorava. E aquilo ali por muitos anos. E a igreja começou a encher. Até que o pastor chegou para ele e falou assim: Senhor, faz o seguinte, procura uma igreja mais perto da sua casa. Porque eu vejo que o senhor vem com essa dificuldade. Aí ele falou: não, mas eu amo essa igreja aqui. Não, procura uma igreja perto da sua casa. Aí ele, muito contrariado, saiu. Quando ele saiu, ele viu que a igreja começou a encher mais ainda. E ele passava sempre na frente daquela igreja e batia aquela saudade. Ele passava na frente da igreja e batia aquela saudade. Até que um dia ele passou e falou assim: Senhor, viu a igreja lotada. Ele falou assim: Senhor, por que o pastor não deixa mais eu entrar nessa igreja? Eu queria tanto entrar nessa igreja. Aí ele disse que Deus falou assim para ele na mesma hora: não se preocupa, porque eu estou há muitos anos tentando entrar também e não consegui. Olha isso. Tem ambiente que parece ser um ambiente de Deus, mas Deus já não está falando há muito tempo.
isso que a sua casa precisa estar com as portas abertas para Deus poder entrar. Deus, eu sempre digo isso, que Deus ele não é mal educado para sair invadindo a tua casa, quebrando a porta. Mas você precisa entender que você precisa abrir a porta do seu coração, a porta da sua casa, para que o Senhor entre. Lembra que eu falei de Moisés? Jesus te chama, Deus te chama, mas a sandália quem tem que tirar é você. Você precisa tirar essa sandália. Isaías entende que ele não pode mais levar uma vida como ele levava antes. O que Deus está falando para você é: ande em novidade de vida. Você não precisa mais viver como você vivia antes, mas você precisa entender que se Deus te trouxe para esse lugar, Ele quer te usar como instrumento. Se Deus te trouxe para esse lugar, Ele quer fazer a sua vida prosperar. Se Deus te trouxe para esse lugar, Ele quer fazer refletir a santidade dEle na sua vida. Mas para isso você precisa se colocar de pé e fazer. Você precisa, eu como pastor, eu sempre olho, eu tenho essa visão. Você precisa entender que a reparação de brechas também passa por ajudar o pastor a ajudar a liderança. E ajudar a liderança é ajudar a liderança. Não é querer ultrapassar a liderança. Arão e Ur, toda vez que Moisés caía a mão, Arão pegava de um lado, Ur pegava de outro e levantava a mão de Moisés. Só que note, eles não tocavam no cajado. O cajado estava na mão da autoridade, estava na mão do guia, estava na mão do líder. Mas nas mãos do líder, eles seguravam. Sabe por quê? Com as minhas palavras agora, era como se eles estivessem dizendo assim, ó: meu pastor Moisés, estou contigo, vamos reparar essas brechas. Meu pastor Moisés, estou aqui, conta comigo, vamos reparar essa brecha. Eu preciso te ajudar, porque eu não estou só te ajudando, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O Senhor me chamou para ajudar, o Senhor me levantou para estar nesse lugar. Então, se Ele me chamou, eu vou me colocar de pé e vou ajudar, vou fazer acontecer, vamos fazer acontecer. Se é para comprar o terreno, como é que é o terreno? Jardim, se é para comprar o jardim, pastor, conta comigo, não tenho dinheiro, mas eu tenho vontade. Eu não tenho condições financeiras, mas condições físicas, vontade para fazer, eu tenho. Sabe por quê, pastor? A gente precisa reparar e fechar essas brechas. O inimigo não vai mais entrar, o inimigo não vai mais tentar. Sabe por quê, pastor? Porque nós vamos nos unir. O Senhor te chamou para esse lugar para falar isso. Nem falei o que estava no esboço. O esboço está aqui. Tentei ler o esboço aqui, mas falei aquilo que o Senhor quer falar para você. O Senhor está falando para você nessa noite, para você se colocar de pé, como servo do Senhor, hastear a bandeira do Senhor, hastear a bandeira da reparação de brechas e entender que o Senhor te chamou para fazer uma grande obra. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, Ele é fiel para cumprir. Então começa a entender que quem te chamou foi Ele, não foi o irmão da esquina, não foi o irmão da tua casa ali, não, foi o Senhor quem te chamou. E quando o Senhor te chama, Ele garante. Eu posso orar, pastor? Se coloque de pé, por favor, que eu quero orar pela sua vida. O Senhor me chamou aqui para falar única e exclusivamente isso para você. Eu passei a tarde inteira fazendo esboço. Aí o Senhor falou assim: vai fazer esboço por quê? Se o que eu quero falar não está aqui. O que eu quero falar é o que eles precisam ouvir. E sempre quando eu oro, eu falo para o Senhor assim: Senhor, eu não quero ser um instrumento daquilo que eu quero falar e que as pessoas querem ouvir, mas eu quero ser um instrumento para aquilo que as pessoas precisam ouvir. Porque às vezes o que a gente precisa é ruim, mas vai nutrir. O que a gente precisa dói, mas vai te fazer crescer. Eu lembro, para a gente finalizar e para eu orar pela sua vida, eu ouvi uma ilustração muito interessante. Que um lenhador lá, um rapaz que corta bambu, ele falou assim para o bambu: bambu, eu preciso te usar. E o primeiro bambu falou assim: não, eu sei como é que é, não vou. O segundo bambu falou: não, também não vou. E o terceiro falou: não, eis-me aqui, me envia que eu vou.
Aí, quando ele foi, o rapaz começou a cortar ele de alto a baixo. E o bambu sentindo dor. Começou a tirar todas as folhagens. E o bambu sentindo dor. Daqui a pouco ele abriu no meio. E começou a raspar por dentro. E o bambu sentindo dor. E o bambu falando: Senhor, até quando essa dor vai ficar persistindo em mim? Mas eu vou continuar. Passava pelo processo, falava: Senhor. E ele falava: não, eu vou continuar. Quando acabou o processo todo, esse rapaz botou o bambu numa fonte, a outra, e a água começou a passar por dentro do bambu. E as pessoas de uma cidade que precisavam da água para sobreviver, que a gente precisa de água, mas eles não tinham. A primeira pessoa botou a mão assim e bebeu e falou: Senhor, muito obrigado pelo trabalho desse bambu. Porque se não fosse ele, nós não teríamos vida. O Senhor te chamou para levar vida para outras pessoas. O Senhor te chamou para você reparar essas brechas. Mas Ele te trouxe aqui, para esse lugar. Não foi à toa. Foi porque Ele precisa te usar. Ou melhor, foi porque Ele quer te usar. Para que você leve vida para outras pessoas. A restauração começa por você, mas alcança outros. A moradia, a habitação só vai chegar depois que um se posicionar para reparar essas brechas. E esse um é você que o Senhor tem te chamado. Esse um é você, o Senhor te chamou para reparar essas brechas, para que você leve vida para outras pessoas. Outras pessoas entrarão por essas portas, outras pessoas chegarão nesse lugar, porque você será um instrumento do Senhor para esse local. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te louvar porque o Senhor fala, Pai. Queremos te louvar porque nós somos um instrumento nas suas mãos. Faça de nós, Pai amado, reparadores de brechas. Faça de nós, Pai amado, homens que entendem que precisa um se posicionar para fazer, Pai. Faça de nós, Pai amado, mulheres que entendam, Pai, que precisam se posicionar para que as coisas comecem a acontecer, Pai. Pai amado, nos traga para mais perto, para um lugar de intimidade, para um lugar de adoração, Pai amado. Assim como nós entendemos que precisamos nos achegar a Ti, Pai. Precisamos entender que ambiente de intimidade, Pai, ambiente de santidade, Pai, é o ambiente em que nós precisamos deixar as sandálias do lado de fora, Pai. Então tira de nós todas as mazelas, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que impede o Teu povo de Te adorar, Pai amado, e usa cada um que aqui está como instrumento nas Tuas mãos, Pai. Continue conosco, Senhor. Nos use, Pai, como canal da Tua glória, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo, Pai. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Deus. Queridos, que vocês possam ficar com essa palavra. Que vocês possam entender que quem chamou vocês foi o Senhor. Eu estava à tarde fazendo esse esboço aqui e lembrando, assim, meditando na palavra do Senhor. E eu gosto muito de estudar o hebraico. E no hebraico tem uma letra que é a letra do tetragrama, que é o nome, a letra das consoantes que acompanham o nome de Deus, que é o Re, ou o Rei, dependendo da pronúncia. Que o significado dela é furo, brecha, fenda. Só que ela aparece no nome de Deus apontando para Cristo. E eu entendo que a única forma da gente reparar essas brechas é através de Jesus. É através do furo. É através da brecha que abriram na mão de Jesus. Então que você possa entender que através de Jesus você consegue. Que através de Jesus você vai. E quando eu digo vai, é reparar todas essas brechas que você precisa reparar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Chamar aqui o pastor Roberto para fazer as considerações finais. Perdão, pastor. Chamar aqui o irmão Nilton. Nil. Aleluia. Meu irmão Nil.
Nil. Eu chamo de Nilton. Nils, é Nils? Nil. Sério. Graças a paz, irmãos. Irmãos, eu vou pedir para a mídia colocar aqui para nós Salmos 51, 10. Eu queria que toda a igreja lesse comigo esse versículo, amém? Muita gente sabe de cor, né? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu gosto muito da versão que diz um espírito reto. Eu vou pedir para os homens da nossa igreja se colocarem aqui à frente, porque nós estaremos cantando o louvor que é o lema dessa união de homens. E esse louvor se baseia exatamente em cima desse versículo. Então esse versículo é o tema dessa união de homens. Amém, igreja? Eu estou do lado, agora você executa, e eu já não estou mais. Então, a alegria de poder ter visto que ao longo desse período o trabalho tem prosperado. Então, Deus abençoe todos vocês, assim como demais outros irmãos que nesses 3 dias estiveram aqui. Todos, fica difícil de dizer nome de um a um, e eu tenho certeza que todos cooperaram para que chegássemos até aqui. Se alguma coisa deu errado, não tem problema não, vão ter outros, e a gente vai corrigindo na caminhada. Amém? Fique de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. A porta lá atrás já foi trancada, você vai sair aqui pela lateral, porque todos que estão presentes aqui, não entendi. Isso. Isso, então, por favor, chame eles aqui, né, que é ao vivo, gente. Ao vivo não tem reparação, não tem como reparar os furos, né? Então, quero convidar uma equipe aí que preparou algo muito bom. Isso, vem cá, vem cá. Aplaudir esse povo aí, gente, abençoado aí, que durante esses dias todos, vem pra cá, preparou, se dedicou para que tivéssemos um momento muito em comunhão nesse período todo. Então, que Deus abençoe o irmão Jaco, os irmãos que puseram a mão na massa. Daqui a pouco vocês vão entender qual é o ministério, né? Começamos no Ministério Fogo Puro, né? Os homens entendem assim, aqui tem um ministério, pastor. Tem. O Ministério Fogo. Nós sacrificamos aqui realmente. Muito. Há um sacrifício aqui muito grande. E todas elas aqui estão nos convidando para continuar todo esse sacrifício lá atrás. Todos que estão aqui estão convidados. Mas, irmãs, eu quero descer e agradecer. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E Deus abençoe. Porque se colocasse esses homens lá atrás, dava ruim. Tudo faca cega. É. Vamos orar? Quero agradecer ao Ministério de Louvor, aos irmãos do Louvor. São homens, sim, mas durante todos esses dias estão aqui. Sempre digo a liderança. Todo evento que tiver na igreja, todo. Vai ter uma pizza, comprem 3. Vai ter chocolate, compre a mais. Porque não existe uma atividade da igreja que o Ministério do Louvor não se faça presente. Ou inteiro, ou fragmentado. É impossível acontecer uma atividade da igreja sem que esse ministério se faça presente. Então, obrigado, pastor Daniel. Minha gratidão a todos vocês que estão aqui, cansados, mas lembrando o que diz o livro de Lucas, foi no a mais que as redes vieram cheio de peixes. Vamos orar? Pastor Anderson, Deus te abençoe, que te dê longevidade junto com esse povo todo aí. Vamos orar.
Bendito Deus, nós te agradecemos pela oportunidade rica que aqui estamos. Obrigado por ouvir a tua palavra, pelo instrumento do Senhor, que é o pastor Caio. Primeira de muitas outras que ocorrerão neste lugar. Obrigado, Senhor, pela amizade e hombridade que temos. Que o Senhor assim abençoe a ele, sua família, ministério e vida, Senhor. Pai, que essa extensão de bênção alcance, Senhor, também o seu pai, a sua família e toda a rede Meta, Senhor, que conhecemos, que amamos. Que o Senhor abençoe no nome de Jesus. Pai, aqueles que aqui estão nessa noite, obrigado, porque dedicaram um pouco do seu tempo, um pouco a mais, para estar aqui nessa noite. Nos despede em paz, debaixo da tua graça. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Domingo agora temos batismo. Domingo agora temos ceia do Senhor. Todos convidados em nome de Jesus.